Olá, começa agora mais um programa Considerações aqui na TV Assembleia e nessa edição vamos falar do trabalho seguro e a campanha Abril Verde, que vem para conscientizar e incentivar medidas que promovam a redução do número de acidentes de trabalho no país. Um debate que é muito importante, até porque, segundo dados do Ministério Público do Trabalho, MPT, o Brasil é o quarto país com o maior número de acidentes de trabalho. A gente até preparou uma reportagem sobre esse assunto, vamos conferir agora no VT do Kleber Claios e do Daniel Francelino. O mês de abril fica verde para dar preferência à vida, à saúde e à segurança do trabalho e para alertar dos riscos nas atividades profissionais. Acidente de trabalho é aquele que acontece no local, no trajeto ou pelo tempo de trabalho e que causa lesão, perturbação ou doença que provoque redução da capacidade de trabalhar ou resulte em morte do trabalhador. A data de 28 de abril é o Dia Mundial em memória às vítimas fatais de acidentes de trabalho. Com 700 mil acidentes por ano, o Brasil fica em quarto lugar no ranking mundial de acidentes, atrás apenas da China, Índia e Indonésia. A cada 3 horas e 40 minutos, um trabalhador morre, e a cada 48 segundos é registrado um acidente de trabalho. Número que pode ser muito maior, já que 7 a cada 10 acidentes acontecem com terceirizados ou informais, e apenas 2 a cada 10 acidentes são notificados. Mato Grosso do Sul é o 14º estado em número de acidentes no ranking nacional, com quase 8 mil acidentes em 2019, ano em que há dados consolidados. O maior número de casos acontece no ramo hospitalar, com 580 notificações no ano. A cadeia produtiva da carne, a coleta de resíduos, o comércio varejista e o segmento de transporte rodoviário fecham a lista de setores com maior número de ocorrências. Com perdas anuais de até 4% de seu PIB e 20 bilhões de reais pagos em benefícios por morte, invalidez e sequelas de doenças ocupacionais, as perdas para as pessoas e economia também são enormes. Como evitar que a atividade ou o local de onde o trabalhador tira seu sustento tire também sua vida e suas capacidades? Estão aqui conosco a advogada especialista em Direito do Trabalho, Kátia Paiva. Kátia, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Espero poder tirar as dúvidas possíveis, né? Vamos conversar. E também está aqui com a gente o diretor-presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria e da Construção de Mato Grosso do Sul, Sinduscom-MS, Amarildo Miranda Mello. Amarildo, muito obrigado. Falei certo o nome do sindicato? Sim, claro. Muito obrigado pela sua participação. Ok. Eu queria começar falando até com a senhora, doutora, e que o senhor também a gente vai construindo aqui, para a gente tentar partir do princípio. Como que a gente pode categorizar, definir o acidente de trabalho? O acidente de trabalho, na verdade, ele é uma consequência de vários fatores, né? A primeira coisa que eu posso dizer que o que a gente precisa é evitar o acidente de trabalho. Essa é a palavra mais importante, porque daí eu não teria a sua consequência, né? Como que nós evitamos o acidente de trabalho? Chama-se conscientização e educação. De quem? Do empregado e do empregador. Quando nós falamos do empregador, essa conscientização e essa educação, ele tem algumas responsabilidades. E uma das responsabilidades do empregador é oferecer o equipamento de segurança. E para isso nós temos várias normas regulamentadoras, são as NRs, que falam para cada tipo de atividade o tipo de equipamento de segurança compatível para aquela função. Então, o empregador, quando vai abrir o seu comércio, vai abrir a sua atividade, seja ela industrial, qual seja, ele tem que saber quais são os equipamentos que eu tenho que dar oferecer para os meus empregados, para que ele tenha condições de exercer sua função com segurança e com qualidade. E oferecer também, paralelo a isso, treinamentos. Porque são com os treinamentos que você observa se ele tem aptidão ou não para aquela função. Depois o Amarildo pode até falar sobre isso, como é importante na construção civil esses treinamentos, né? E como é importante que o empregado esteja com a mente aberta para receber esse equipamento de segurança. Porque numa outra ponta eu tenho um empregado, que se ele não tiver a educação e a consciência de que aquele equipamento é para sua segurança,
todo esse trabalho que é desenvolvido, toda essa proteção, perde-se o sentido. E a partir até disso agora, para a Marilda. Marilda, esse debate lá dentro do sindicato, com os sindicalizados, ele é bastante presente, essa questão da segurança do trabalho? Olha, Tiago, com certeza absoluta, um dos maiores parâmetros que nós tratamos dentro das empresas filiadas nossas é justamente o colaborador. O colaborador é importante para a empresa em todos os sentidos, em especial no quesito segurança do trabalho. Eu diria para você, na realidade, que nós temos dois tipos de empresas que trabalham especificamente no nosso setor quando se falamos em segurança do trabalho. A doutora Kátia falou com muita propriedade na fala dela. Nós temos o seguinte: as empresas que trabalham com poder público, aí trabalham com o Estado, com o município, com o governo federal, e as empresas que trabalham para o setor privado. O nosso setor vem de longas datas sendo um dos campeões em acidentes, e nós temos mitigado esses acidentes ano após ano, enfim, em função dos procedimentos que nós estamos tomando junto ao nosso associado, às nossas empresas. Porque podemos, é bem claro, viu, Tiago, nós só podemos falar com aquelas que são associadas. Nós temos hoje o nosso CNAE em torno de 2.000 e poucas empresas e conosco mesmo em torno de 290, 300 empresas. Então, quer dizer, tem muitas empresas fora do nosso controle. Mas dentro desse grupo conseguiu mitigar um pouco. Com certeza absoluta. O que acontece? O problema todo é que, na realidade, o governo como um todo, ele trabalha muito a questão de papel, em especial o Ministério Público do Trabalho, em especial o Ministério Público Federal e assim por diante. Eles trabalham muito papel e não conhecem o dia a dia da realidade do setor, que nós chamamos de chão de fábrica, o pé no barro. Então, lá nós sabemos o que é que gera efetivamente o acidente, como a doutora falou com muita propriedade, né? Aquela pessoa se sente sempre, quando ela está capacitada, que o acidente não acontece com ela, e o acidente é questão de milésimos de segundo, geralmente acontece com aquela pessoa preparada. Mas, se você for ver, nosso setor tem uma característica super importante, né? Mais de 50% dele é informal, e aí não é uma culpa do setor, é uma culpa do Brasil como um todo, né? E esses informais, boa parte dos acidentes acontece com uma pessoa que morre soterrado por uma pequena fossa, quer dizer, um cuidado mínimo que se deveria ter de conhecimento de solo para aquela pessoa não ter um acidente, como acontece também nas grandes empresas. Agora, há que se falar que nas empresas essas que realmente nós temos tido controle, os acidentes são pouquíssimos, reduziram muito. É só ver o número dos quinais ano a ano. E quando eu falo desses dois tipos de empresa, é porque aqui trabalha com o setor público é aquele que normatiza, através do Ministério do Trabalho e Emprego. Norma-se que não se acaba mais, infinidade de normas, né? São normas de primeiro mundo, né? Eles exigem norma que seja cumprida como primeiro mundo e pagam como terceiro mundo. Então é muito difícil você pegar uma empresa que pega um hospital para concluir, seja de 40, 50 milhões, onde, por exemplo, dá um exemplo prático, né, onde o governo paga um PPRA, 3.000 e poucos reais, um PC Máximo 5.000 e acha que isso vai dar segurança ao trabalhador. Vai dar porque a empresa tem consciência, ela vai custear do bolso dela, mas ela não recebe por isso. Então, se você determina a norma que tem que ser cumprida, isso é por força de lei, você tem que pagar por isso. Um hospital desse, ele tem que ter um projeto de segurança do trabalho, desde o início da concepção dela até a conclusão da obra. Um projeto completo, e isso custa-se dinheiro. Aí sim, coloca-se nas planilhas, licita-se, a empresa que assim ganhar esse certame, ela vai receber por aquilo, então deve-se cobrar dela. Então, com certeza, vai se reduzir de forma assustadora a quantidade de acidentes nessa obra. E tem aquele setor que trabalha com o setor privado, que independente ou não, o Ministério Público fiscaliza-o e, em função disso, ele sim toma todas as providências, tem um custo desse projeto de segurança do trabalho e esse custo é repassado, doutora Kátia, ao imóvel, né, ao comprador do imóvel. Então, essas empresas mitigam muitos acidentes, porque tem controle constante, desde a entrada do operário na obra até a saída dele, com técnico de segurança do trabalho, com engenheiro de segurança do trabalho, com o uso correto dos EPIs, com os treinamentos semanais, né, os encontros, porque não adianta você exigir dar um EPI para o cidadão se você não conscientizá-lo da importância de como ele tem que ser utilizado. Não só que ele vai trazer um benefício a ele daquele equipamento individual que ele está recebendo, bem como que ele tem que utilizar corretamente esse EPI. Então, na realidade, é uma gama de fatores que, como a doutora Kátia falou com muita propriedade, tem que ter muita consciência por parte do empresário, bem como também do tomador do EPI, que na realidade é o colaborador. E doutora Kátia,
a Marilda agora citou até algumas normas, né, que existem no Brasil. A questão da segurança do trabalho está na CLT, são normas, outros regulamentos emitidos. Como é que é isso do ponto de vista legal? Em que lugar da nossa legislação está isso? Então, como eu te falei, nós não falamos do acidente do trabalho na CLT, nós falamos da forma da indenização quando acontece os acidentes do trabalho e quanto que isso poderia ser em valores pecuniários de direito daquele que perde um dedo, uma perna, um olho, acidentes que podem ocorrer e qual seria essa indenização. As normas, elas vêm pelo Ministério do Trabalho, hoje chamado Ministério da Economia, e são fiscalizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Então, ou seja, o Ministério Público do Trabalho tem uma função, uma atribuição. A função dele é verificar se essas empresas, principalmente as empresas, como o Amarildo falou, com muita propriedade, o setor privado e o público, para verificar se estão, de fato, utilizando esses equipamentos, cumprindo as normas. Muitas vezes, esse custo operacional, ele é muito elevado. E nem todas as pessoas querem pagar, mas eles esquecem que o trabalho, quem movimenta qualquer coisa nesse país e no mundo, a gente sabe que é o trabalho. E quem faz isso é o trabalhador, então, ou seja, ele precisa ser protegido. O Brasil é muito carente de educação, de auxílio, de explicações claras, porque às vezes uma pessoa muito simples não sabe por que eu tenho que usar uma máscara por baixo de uma outra máscara. Quando eu vou soldar um equipamento, quando eu vou trabalhar com pó, com fuligem. Esses dias eu estava no supermercado aqui da capital, eu senti um cheiro muito forte de amônia. E virei para uma pessoa, um funcionário, falei, olha, a gente tem alguma coisa vazando, está cheirando amônia, eu estou sentindo, está ardendo os meus olhos. Aí fizeram alguma coisa, foram ver o que era. Então, assim, as pessoas não estão preparadas nem para socorrer aqueles que estão ali fora daquele ambiente, que estão comprando e eles estão em obra. Por quê? Porque eu não tenho um técnico de segurança do trabalho. Partindo mais ou menos disso, quando a gente começa a imaginar, poxa, eu tenho uma empresa ou estou numa empresa e do ponto de vista patronal, preciso organizar, dar essa condição até que a senhora falou, né? Que o trabalhador é que movimenta a empresa, ele é a essência daquilo ali. Do ponto de vista do empregador, quais são as obrigações dele? Olha, primeiro eu acho que ele tem que ter sempre uma equipe técnica, jurídica, para fazer boas orientações. Nós temos N trabalhadores, advogados nesta área, especialistas nesse assunto, que podem dar todo esse suporte. Segundo, ele precisa de um técnico de segurança do trabalho, porque esse técnico vai analisar onde é que estão as áreas de risco ou não e o que é necessário. Depois eu passo para uma segunda etapa, e eu faço isso nas minhas assessorias. Aí vem o PCMSO, o PPRA e um documento que eu acho muito importante, que é o LTCAT. O que é esse documento? Ele é um documento propriamente dito em que vai dizer essa função precisa desta cadeira, desta altura, essa escada tem que ser colocada desta forma. Uma série de especificações. Sim, porque daí esse documento é que ajuda lá na Justiça do Trabalho, o juiz a olhar e falar assim, não, peraí, de fato, essa função aqui, cadê o equipamento de segurança? Ah, ele recebeu? Se ele recebeu, ele foi treinado para utilizá-lo? Utilizava ou não? Porque daí você vem me perguntar. O que faz os acidentes do trabalho? Milésimos de segundo. Eu assumo o risco de que aquilo eu posso fazer, independente se está ou não com equipamento de segurança. Então, nesse momento que eu assumo, quem assumiu? O empregado. E muitas vezes o empregador dá todas as condições, dá o treinamento e ele assume um risco que não precisava. Então, assim, são uma série de fatores, é um assunto infinito. É muito grande, mas eu queria falar com a Marilda agora, disso que a doutora falou, do ponto de vista da empresa, né, que ações ela deve tomar. Lá no sindicato, né, dentro das conversas e tudo mais, há essa orientação também de que seja feito um estudo do que cada tipo de processo dentro das empresas precisa para que haja um trabalho seguro? Isso é constante conosco, né? Porque na realidade todo empresário que tem uma noção empresarial,
o bem mais importante da empresa dele é o colaborador. Então, ele não pode perder esse colaborador, até porque no momento nós vivemos e pouquíssima qualificação profissional, então você não pode perder esse cidadão. Então, o ano passado mesmo, nós fizemos uma campate junto com o Ministério do Trabalho, uma campanha onde fomos de alguns canteiros de obra fazer uma divulgação da campanha. Mas nós, assim, a doutora Cátia falou com muita propriedade, Tiago, nós somos muito ligados ao chão de obra, à praticidade. E o governo gosta de papel, uma infinidade de normas. Nós estamos em estudo recente agora com o Brasil, com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Economia, revendo todas essas normas. É norma demais da conta. O que você tem que ter é procedimento dentro da sua empresa que você mitigue o acidente. E nós sabemos onde o acidente acontece e por que ele acontece. Então, a gente precisa ter isso. Então, o Ministério do Trabalho tem que se preocupar menos em pegar a CNO, onde você informa onde começa a obra, e ele ir nas obras que ele já sabe onde está, e naquelas pessoas onde acontece o acidente, que é no informal. Você não vê nenhum auditor do Ministério do Trabalho indo em empresa informal. Você não vê esse cidadão indo num condomínio privado, fechado. Não vê ele no Alphaville, não vê ele indo lá no Dama. E o acidente acontece. Agora, é fácil ele ir na minha empresa, na sua empresa, onde eu falo onde é a minha obra, faço o CNO, tenho o registro de obra. Então, é fácil ele fiscalizar onde ele está. Então, na realidade, o que nós temos que ter é um bom senso do poder público nessa mitigação dessas normas, fazer coisas mais simples e que reflitam a realidade do nosso canteiro de obra e exigisse isso. Isso é importantíssimo. E nós fazemos isso constantemente, desde a entrada do trabalhador, como ele proceder em trabalhos em altura, como ele proceder na hora da alimentação dele. Olha, te dar um exemplo simples. Os números, por exemplo, de Covid no nosso setor são baixíssimos. Por conta de quê? Por conta que nós fizemos um trabalho nacional, Sinduscon em Brasília, através da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, onde vimos cada peculiaridade de cada setor da nossa atividade no nosso estado, levamos a Brasília, compilamos tudo isso e fizemos uma agenda nacional de combate ao Covid. Como é que procede? Desde a saída da casa dele, como ele chega no canteiro de obra e como ele sai. Tudo. Por isso que nós mitigamos muito a questão de Covid na nossa área. Até mais ou menos disso que o senhor falou agora, vou voltar a pergunta para o senhor mesmo. É feito, até que o senhor citou a questão do Covid, que eu vou fazer uma outra pergunta daqui a pouco, mas a questão do Covid que foi feita uma série de orientações. As outras normas também, para que seja garantida a segurança do trabalhador, é feita uma série de orientações a ele, fornecimento de equipamentos. Ou seja, existe a obrigação do empregador a fornecer EPIs e tudo mais, mas também existe a obrigação do empregado a utilizar esses EPIs e fazer os processos com segurança. Nós nem tratamos mais isso, Tiago, nas nossas empresas isso é comum já, isso é um processo diário do engenheiro de segurança do trabalho na obra, do técnico de segurança do trabalho, que o cara tem que a hora que ele vai começar uma atividade, ele sabe como ele tem que proceder naquela atividade, os encontros são semanais com uma norma determinada, isso é constante. Isso é constante, Por isso que nós estamos mitigando aos poucos os acidentes. Mas esse número ele vem não só da parte legal, vem da parte informal também. Quando eu citei o Covid para você vê aí um time de futebol, 19 jogadores pegou Covid. Você já viu alguma notícia de uma construtora, grande construtora que pegou 19 Covid? Não, porque nós estamos tomando os devidos cuidados. Não estamos acima do bem e do mal, longe disso. Nós trabalhamos constantemente, porque o resultado ele é imediato. O nosso resultado é imediato. O acidente não tem como fugir dele. Igual a doutora Cátia falou com a propriedade. Ele aconteceu. E o que você tem que trabalhar é constantemente a rotina diária para você mitigá-lo. Isso parte do trabalhador, de seguir as normas e dar não só os equipamentos, mas como utilizá-lo e treinamento adequado desse equipamento. E o colaborador tem que compreender isso claramente, que aquilo é importante para a vida dele e para a família dele. E por quê? Mas mesmo assim, às vezes acontece o acidente, mas se você pegar os números, até 2017, o último anuário que nós tínhamos, nós éramos o segundo já em acidente. Hoje nós caímos um pouco, mas ainda está alto. Nós representávamos 5,35 dos acidentes do Brasil, foram em torno de 545 mil em 2017. Você vê, até o próprio governo não tem os números atualizados, mas isso nós sentimos no dia a dia, que isso tem reduzido drasticamente nas nossas empresas que têm tido aquele cuidado. Daquela que realmente a gente não consegue ter acesso, quando a doutora Cátia falou com muita procedência, na informalidade, é difícil você falar sobre essas pessoas, Agora, o que nós entendemos? Simplificação de normas técnicas é importantíssimo para que as normas reflitam a realidade do canteiro de obra. Não adianta vir com aquele monte de coisa que isso não consegue se fazer, porque você tem que ter procedimento para que o acidente não aconteça.
Isso, e treinamento constante, isso é diário, porque a nossa obra, elas são etapas, e cada etapa tem um procedimento diferente um do outro, tem equipamentos diferente um do outro, e tem operários diferentes, procedimentos diferentes. Então, na realidade, a nossa obra, ela é muito dinâmica dia a dia, isso eu falo de dias após dias, não é questão de meses, não. Às vezes eu estou com um procedimento hoje que amanhã é completamente diferente. Então, o cuidado, como a doutora Cátia falou, tem que ser contínuo, o tempo inteiro, se você não quiser ter o acidente. Agora, é muito importante o poder gerador do trabalho, no caso, eu estou falando aí o público, se ele exige isso de você, é importante que ele pague por isso. Né? Agora, o que a gente vê hoje é o poder público exigir e, em nenhum momento, senta-se à mesa com o governo federal, estadual, municipal e fala, olha, vocês não estão pagando isso ao empresário, é importante que o pague para que isso não aconteça, mitigue o acidente. Né? Então, é muito fácil você exigir por força de papel, de lei, que é muito comum isso no Brasil, e não pagar por isso. Então, o que nós trabalhamos constantemente com o governo, inclusive com o Ministério Público, é a gente não vê nenhuma ação do próprio Ministério Público do Trabalho, do MPT, MPU, né, nesse sentido, a gente não vê nenhuma ação partindo deles, falou, olha, vamos sentar com o governador do estado, a sua planilha tem que contemplar um projeto, olha, vamos sentar com o governo federal, a sua planilha tem que contemplar. Só vir normas de cima para baixo que você execute e pague por isso. Aí a empresa, é aquela mesma, desculpa a expressão da palavra, aquela conversa, você finge que me paga e eu finge que eu trabalho para você. Entendeu? É um querendo enganar o outro. Na realidade, agora mais as empresas sabem que isso é um passivo muito grande, como a doutora falou, com muita propriedade, o passivo trabalhista é muito grande no acidente, por conta disso a empresa arca isso do seu bolso, às vezes sem receber na sua totalidade. Então é muito importante para que isso se mitigue cada vez mais, pagar-se pelo serviço que é prestado. E doutora, nesse ponto que eu toquei anteriormente, das obrigações do empregador, o judiciário ele também tem esse entendimento em algumas ações, de que, em alguns casos, realmente, o empregador, um termo mais simples, vacilou, não usou o IPI corretamente. Como é que o judiciário costuma refletir, entender, fazer um entendimento nessas situações? Olha, todo processo, ele necessita de provas. São as provas que geram a condenação. Então, nós temos culpa do empregador, temos culpa exclusiva do empregado e temos também uma culpa chamada concorrente. Vou te explicar o que é isso. Eu tenho culpa exclusiva do empregador quando ele é omisso, quando ele não traz para o empregado a mínima condição de trabalho. Ou seja, ele não oferece equipamentos de segurança, ele não oferece treinamento, ele não verifica se aquele empregado, o colaborador, é adequado para aquela função. Então, existe algumas, inclusive na informalidade, é o que mais acontece, culpa do empregador. Por quê? Porque ele começa a fazer um empreendimento sem pensar na consequência. Então, eu não quero saber, eu vou pagar tanto para ele às vezes é um prestador de serviço, ele que se vire, então eu não tenho essa responsabilidade. Então, assim, a culpa vem dessa natureza exclusiva do empregador quando ele fecha os olhos para a segurança. É muito difícil uma empresa ser condenada em acidente de trabalho quando ela cumpre as regras dispostas pela segurança do trabalho. Aí, geralmente, eu tenho a culpa exclusiva do empregado. As pessoas podem até pensar, mas puxa, eu perdi um dedo, um braço, e a culpa ainda é minha? Sim, a culpa é sua. Posso dar um exemplo de um caso meu há uns 20 anos atrás? A empresa concedeu para esse funcionário o cinto de segurança. Ele trabalhava dentro de uma moega de soja. Isso indo para a cidade de Rio Brilhante, para Dourados aqui. E aí a soja é por gravidade na moega. Ela estava bem baixa, ela estava a uma altura de mais ou menos de 1 metro, 1,10 m. Ele julgou o empregado, isso porque sempre tem 2 pessoas com ele, ele julgou que ele poderia entrar ali dentro daquela moega, por gravidade, simplesmente colocar a mão no funil e tirar o que estava travando, que não teria problema nenhum, porque a altura era 1,10 m, ou seja, 1,10 m para um homem era tranquilo, era até as pernas dele. Ele poderia ter descido com o cinto. Então, tinha uma pessoa lá em cima e ele desceu. E todo mundo falou assim, fulano, não desça dessa forma. Né? Você tem um risco, né? Não, isso aqui está raso, não tem problema nenhum. O que aconteceu com ele? A perna dele entrou dentro do funil e ficou presa. Então, pensa, a moega e o funil. A perna dele entrou, ficou presa, ele teve que sentar. Ele sentou e morreu
asfixiado a 1,10 m. Ele ainda saiu ali um pouquinho com vida, mas aí a ambulância chegou, não tinha oxigênio. Então ele chegou a óbito por ausência de oxigênio da ambulância da prefeitura e veio a óbito porque ele não usou o equipamento de segurança. E ainda tinha 2 pessoas do lado dele. Então ali foi uma culpa exclusiva dele. A família, é claro, fica todo mundo, puxa vida, a empresa não vai indenizar nada para o empregado? Não vai. Porque ele tinha todo o treinamento, todo o cuidado e assumiu o risco, mesmo as pessoas falando. E, doutora, além desse, que outros casos mais frequentes a gente vê? Nossa, em obra tem N's. Eu sei, assim, eu até fiz uma pesquisa. São assim, tão tristes, é tão difícil para a gente. Né? Porque quando você lida para o lado do empregador, você percebe claramente que a pessoa acha que o advogado está fazendo uma coisa horrível. Mas eu estou defendendo e estou indo atrás das provas que eu possuo. E o empregado, ele assume um risco que não precisa. Se você me perguntar assim, se eu sou uma servente ou um pedreiro que estou lá numa obra informal e alguém me pede para eu subir lá, sei lá, sem o cinto, porque cinto não é uma coisa cara. Se o mestre de obra tem os seus empregados, é uma coisa fácil de você ter. Eu esqueci, acho que é mosquetão o nome que fala do que prende. Você fala, eu não vou fazer. Se você se recusar e você se sentir assediado a fazer aquilo, existe N setores de denúncia. Você denuncia. E você é a pessoa, o instinto de sobrevivência é seu. Você tem que dar limitações. Quando uma pessoa entra no carro e fala assim, eu vou beber cerveja, eu vou entrar no carro dirigindo, ela já sabe que se ela está assumindo o risco e se for pego, sabe hoje o que vai acontecer. É multa, é apreensão da carteira, vai preso. É a mesma coisa, se eu vou fazer aquela obra e eu não quero fazer aquilo daquela forma, eu tenho o direito de escolher, eu não faço e denuncio. Eu acho que esse é o princípio da educação. Não é onerando toda a massa, é você se educando a fazer o mínimo de conservação de uma boa qualidade de trabalho, de vida. Olha, Tiago, nós vamos passar N dias falando sobre acidente, mas para mim o mais difícil são crianças. As crianças. Você sabia que nessa época do Covid, o que morreu mais foi crianças dentro de suas casas por acidente doméstico? As pessoas não falam sobre isso, só pensam no Covid, mas as crianças vieram para casa e as pessoas acostumaram com aquela criança e ela tem acidentes tais como um balde de água e às vezes ela vai pegar uma coisinha dentro do balde de água e ela vira e acaba morrendo afogada num momento raso. Quantas pessoas já não sofrem acidente, às vezes em praias, por causa disso? Então, o acidente, ele tem um fator, falta de atenção. Eu chamo sempre de nome de negligência. Ele é uma negligência de alguma das partes. E a culpa concorrente é essa negligência de ambas as partes. Eu acho que até por isso a gente tem até a lei estadual instituída aqui em Mato Grosso do Sul, a campanha Abril Verde, né? Já também nosso programa até é puxado por isso. E Amarildo, pensando agora dentro do Abril Verde, essas campanhas de conscientização, você já falou algumas vezes aqui na nossa conversa, pelo que eu entendi, então o sindicato ele tem esse hábito, né? É quase uma campanha permanente com os sindicalizados, com as empresas para... Na realidade, Tiago, a empresa, pela própria necessidade que a doutora falou, pelo dia a dia dela, ela sentiu a necessidade de que ela tem que ter esse processo incluído dentro da sua obra. Não é só levantar tijolo, não é só fazer uma laje. Né? Ela tem que ter todo esse processo de engenharia, de segurança do trabalho. Isso é um projeto. Isso não é apenas da IPI, não é apenas um operário entrar dentro do canteiro e você ele pegar o capacete dele. Não, é um procedimento de rotinas, e essas rotinas são revisadas semana a semana. As empresas que realmente trabalham sindicalizadas são sérias e fazem isso constantemente. Por isso que a gente tem mitigado muito. É difícil você ver uma das empresas nossas associadas e falar se acidentou ou morreu nessas empresas. Pode acontecer? Pode. Agora, nós trabalhamos constantemente para que isso não aconteça. O que se precisa, na realidade, é deixar esse negócio um pouquinho de papel, né, de que o governo trabalha tanto isso, e sentar-se à mesa e tratar o problema de frente, no chão de fábrica,
na usina, que é a obra, né? Para aí sim, aí você mitigar e colocar valores a isso e começar a fazer com que isso minimize, né? Então, talvez não seja um exemplo nem adequado tanto, viu, doutora Kátia? Há um tempo atrás, muito tempo, creio uns 4 anos, nós fizemos um estudo de segurança do trabalho aqui dentro das nossas empresas e pegamos algumas obras, no total, contratamos uma empresa, um engenheiro especialista na área, ele levantou praticamente por 2 vezes, quase 200 obras informais, coisas absurdas. Chega na obra, o cidadão está de chinelo, de dedo, descalço, trabalhando. Passamos todo esse procedimento para o Ministério do Trabalho e Emprego, pergunta se foi visitada alguma dessas obras. Passamos uma vez, reiteramos 8 meses, 10 meses depois, com novas obras, nesses condomínios fechados e obras abertas, cidade afora, vai mitigando, fizemos junto esse trabalho junto com o CREA, tudo georreferenciado, obra por obra, então era só chegar lá, não que chegasse lá e penalizasse essas pessoas, mas para mostrar para ele que as pessoas têm que tomar informação. Que seja uma conscientização de claro, toda a sociedade, não chegue lá e penalize específico. ele, que às vezes tem poucos recursos, mas que oriente ele, que ele tem que tomar os cuidados mínimos para evitar o acidente. Mas não for nem obra, alegaram que tinha poucos fiscais, mas nas obras que são aquelas regulares lá, que são mostradas para eles, fez o CNO, eles vão nelas. Quer dizer, mas isso apenas não como crítica, não, longe disso, para mostrar o quanto é importante uma ação maior para você resolver o problema, não apenas ficar com papel, com lauda, norma disso, norma daquilo, com a entrevista, não, vai no local, vamos resolver o problema. Para a gente finalizar, doutora, a Marilda falou agora há pouco a questão de Covid lá na construção civil. Existem uma série de questões envolvidas, acho que trabalho e Covid, até porque a pandemia ela mudou muito a questão do trabalho, as formas de organização do trabalho. Existe alguma situação, peguei Covid no meu trabalho, ou fiquei em casa trabalhando em home office e tive uma lesão. São várias situações que podem existir. A justiça ela já está lidando com essas situações? Quando que o Covid é um fator de risco ou que tenha levado, como no caso, um acidente doméstico, porque eu trabalho em casa, e que a gente pode pensar sobre isso? Bom, você fez um monte de perguntas, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, tudo é muito novo para todos nós, certo? Se você me perguntar assim, ok, todos os trabalhadores que estão fazendo home office hoje, você, empresário, quais seriam as suas tomadas de atitude, de prevenção? Porque ali talvez eu não tenha o acidente do trabalho, mas eu posso ter a doença ocupacional, porque ele foi para sua casa trabalhar e ele não tinha todo o equipamento de segurança. Então, sim, eu tenho orientado os empresários a fazer um contrato e cederem comodato a cadeira, a mesa, o computador, para que ele possa levar para a casa dele, ter a segurança da casa dele, o melhor ambiente, e eu acho que isso traz motivação, traz uma certa forma uma qualidade de trabalho, né? Porque não é só trabalhar, é gostar do que está fazendo, que eu acho que é o mais importante. Um outro ponto que eu até já falou que eu fiz as 2 perguntas, né? Puxando então para a primeira, contrair Covid no meu trabalho. É muito difícil também poder afirmar isso. Eu acho que essa dificuldade em afirmar isso com absoluta certeza acaba se refletindo também num possível processo que a pessoa quer ingressar na justiça, né? Lembra quando eu comecei a falar para você que os processos em si, eles precisam de uma prova. Tudo acaba na prova. Então, ok, você entra na justiça e fala, eu peguei Covid no trabalho. Ok, de quem? Como? Você estava de máscara? Não usou a máscara? Você usou o álcool gel? Não usou o álcool gel? Você veio dentro do ônibus? Tinha outras pessoas com você? Você veio de um ônibus lotado ou não? A correlação fica um pouco prejudicada. Fica totalmente prejudicada, porque eu preciso fazer o liame das provas para que isso seja fato fundamental para constatar que o Covid foi pego daquela forma. Por isso que o setor da saúde tomou todas as medidas. Então, os consultórios odontológicos, as clínicas médicas, você tem todo um perfil. Você entra, um padrão, né? Vamos chamar como franquia gosta, né? É padronizado, é disciplinado. Nós entramos, você limpa os seus sapatos. No início, todo mundo estava usando até o protetor de sapato. Hoje já viu-se que não precisa disso. O que precisa hoje é uma rotina de cuidado pessoal. Aonde eu coloco a mão, quando eu coloco essa minha mão, se eu levo aos olhos, se eu levo a boca, se eu pego na máscara, por exemplo. Eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Eu tirei a minha máscara, dobrei a minha máscara e estou pegando nela. Fiquei manuseando, como se eu estivesse nervosa. E aí, ou seja, ela está contaminada.
Querendo ou não, já está, porque então, eu não sei onde eu passei. Eu tenho que higienizar minha mão, mas eu vou ter que trocar de máscara. Então, Entendi. ou seja, não existe mais esse liame de prova que eu peguei o Covid no trabalho. Existe um padrão de conduta dentro do trabalho, o padrão de conduta da pessoa fora do trabalho, porque muitas vezes, o que aconteceu hoje na cidade de Campo Grande? Por que nós estamos com o decreto das 20 horas? Porque as pessoas resolveram que elas tinham que sair sem máscara, elas deixaram de ter as precauções pessoais, né? E deixaram aberta como se isso não fosse uma coisa preocupante. E ela ainda é preocupante. Eu tenho que valorizar o trabalho, eu tenho que valorizar as pessoas e eu tenho que criar uma conduta pessoal que, se eu não mudar meu comportamento hoje, eu não estou prejudicando a mim, a Kátia, estou prejudicando a todo mundo. E principalmente aquela pessoa que tem menos condições de trabalho, que ela não tem uma internet para ligar e pedir uma comida pelo telefone, ela tem que se locomover até o supermercado, ela precisa de dinheiro, o informal. Né? Quantos informais eu tenho em Campo Grande necessitando de trabalho? Então, o Covid é uma coisa que veio, vai nos ensinar muito, vai ter muitas ações dessa natureza, porque eu vou ter N situações, eu não sei como fica a situação das grávidas que tiveram que trabalhar e que, tudo bem, um momento do ano passado, elas ficaram suspensos e foi permitido o retorno, mas depois elas tiveram que voltar. Então, eu não sei como que ficou, quem teve ou não, que passou para gestação. Então, assim, eu não sei. É algo muito novo para eu te responder. Uma série de questões que acabaram surgindo. Sim, mas né? você pensa sempre no final de uma linha. Qual é a prova que eu vou produzir? No acidente do trabalho, empregado, porque você vai fazer uma ação, você pergunta para ele, que prova você tem? Por que você não usou? O que aconteceu para ter o acidente? Ah, porque o fiscal da obra, ou o rapaz não me protegeu suficientemente. O que aconteceu para aquele fato danoso ter ocorrido? E aí, enfim. Então é isso. Bom, a gente conversou sobre vários assuntos, né? A gente aqui no Considerações com a doutora Kátia e o Amarildo também. E chegamos ao fim dessa edição, discutimos um pouco do Segurança do Trabalho, Abril Verde, essa campanha que também é uma campanha estadual instituída por lei, criada pela Assembleia Legislativa. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Amarildo, diretor-presidente da Sinduscom. Amarildo, muito obrigado. Ok, nós que agradecemos aí vocês. E também queria agradecer a doutora Kátia, especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite, obrigada por estar aqui presente com o Amarildo. Eu sempre ouvi falar tanto dele, do sindicato dele, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo, mas obrigada pela oportunidade. É isso aí, o Considerações fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar as exibições do Considerações ao longo da programação da TV Assembleia, Canal 9 no Cabo, em Campo Grande e em Dourados. Também pode conferir essa e outras edições do Considerações lá no YouTube. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS ou dar um Google lá, YouTube Assembleia MS, que você vai encontrar esse e outros programas da Assembleia Legislativa. TV Alemes 20 anos, a TV da gente de MS. Tchau, até a próxima edição.